E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica, e essa terça-feira, eu acho que esse vídeo está saindo na terça, tá? É sobre Cruz Vermelha. Eu vou explicar para vocês hoje o que é a Cruz Vermelha, que a gente sempre vê por aí. Vê que não existe só a Cruz Vermelha, existem outras instituições ligadas e outros símbolos também, que vão além da Cruz Vermelha. Isso é legal para vocês verem mais atualidades, saberem quando a gente vê em guerra, vem filme, vem notícias na TV, propagandas, e também fazer a prova, logicamente, para citar na redação, ajuda demais. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história, filosofia, sociologia, geografia, tem muito conteúdo, conhecimentos gerais, atualidades, conteúdo grande, completo para o Enem e demais vestibulares. Lembrando que as referências eu deixo aqui na descrição e os links das minhas redes sociais ou na descrição ou no comentário fixado. Bora lá então começar. A gente está falando do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma instituição, ou simplesmente se chama de Cruz Vermelha, é simplesmente uma instituição internacional que não está ligada a qualquer estado, qualquer país, ela não está ligada, ela é internacional e independente, então ela é neutra e ela existe desde 1863. Ela foi fundada a partir da primeira Convenção de Genebra. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre as 4 convenções de Genebra, passei pelas 4 e falei que quando a gente fala a convenção, a gente está falando das 4. Ela foi fundada na primeira, de 1863, pelo o filantropo suíço, o Henri Dunant, certo? É isso mesmo? Henri Dunant. E ela foi, a instituição foi premiada com 3 Nobels da Paz. 3 Nobels da Paz. 1917, 1944 e 1963. E qual é o objetivo grande aí do Comitê Internacional da Cruz Vermelha? O objetivo é a proteção e os cuidados de forma humanitária e humana dos feridos, tanto em conflitos internos quanto em conflitos internacionais, as vítimas dos conflitos. Inclusive eu falei para vocês no vídeo na aula sobre a Convenção de Genebra, eu comentei sobre isso, que você tem resoluções dos convênios de Genebra. Se eu não me engano, a segunda estabelece que, por exemplo, a batalha naval, a Cruz Vermelha vai ter atuação inclusive na batalha naval. Se eu não me engano, na primeira convenção de Genebra foi definido que as ambulâncias têm que ter o símbolo da Cruz Vermelha bem grande, inclusive, porque não podem ser atacadas, elas não são alvo, elas são neutras, mesmo que seja a Cruz Vermelha esteja dentro de um país ou especificamente, ela não pode ser atacada porque ela cuida dos enfermos. Na segunda convenção isso foi estendido também para batalhas marítimas, até falei para vocês da Batalha do Pacífico, que era muito comum na Primeira Guerra Mundial, os navios da Cruz Vermelha, eles tinham que ter a Cruz Vermelha bem alto, no alto dos navios, para os aviões não bombardearem. Aquele é um navio que está carregando feridos, tá? Está transportando feridos. Então tá aí a Cruz Vermelha para você, é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tá bom? Agora, a Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anda junto, não depende, mas anda junto com 2 outras instituições, elas estão ligadas, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas é a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil. Bom, primeiro vamos só detalhar aqui. Daqui a pouco eu vou passar para vocês sobre os símbolos, e aí a gente vai falar do crescente fértil, que é o mais comum, o símbolo mais comum é a Cruz Vermelha. O crescente fértil é uma lua crescente, tá? Eu acho que para muita gente já fica mais claro aí o porquê dessa lua crescente vermelha. Então a gente chama de Cruz Vermelha e crescente fértil, tá? Na maioria dos casos. Mas o que é a Federação Internacional? Ela foi fundada em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, e ela procura coordenar as sociedades da Cruz Vermelha dos países, tá, para uma ação conjunta. Então há um processo de coordenação, porque os países têm os seus representantes do Comitê da Cruz Vermelha. Então a Federação Internacional da Cruz Vermelha, o Crescente Fértil, tenta coordenar
essas questões para que atuem de uma maneira humanitária e colaborando. Então, vou dar um exemplo. Isso foi feito a partir após a Primeira Guerra Mundial. Quando você chega, por exemplo, dando um exemplo prático para vocês, na Segunda Guerra Mundial, suponhamos que você está lá num conflito entre Estados Unidos e Alemanha. Dentro da Alemanha você tinha os médicos, você tinha os soldados que eram ligados, tinha uma correlação com a Cruz Vermelha e havia uma notícia para que eles não atacassem. Do outro lado você tinha também, usavam sempre a braçadeira, né, com a Cruz Vermelha, que eu falei do símbolo já para vocês na aula de Convenção de Genebra, que é basicamente a bandeira da Suíça ao contrário, foi fundado na Suíça, que é no fundo branco e uma cruz vermelha, né, por isso que chama Cruz Vermelha, e eles não devem ser atacados, em tese, tá bom? E aí você tem dentro dos países, trazendo para a atualidade, você tem dentro dos países os representantes desses comitês da Cruz Vermelha. Então a federação tenta unir os esforços de todos esses representantes. E quem são esses representantes? A gente vai chamar de sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil, que tem atuação em cerca de 186 países, certo? O Brasil tem também, e que são coordenadas pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil, tá? E geralmente as sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil com atuação dentro dos países, que tem que ter uma cooperação com os outros, caso seja necessário, pela federação. As sociedades, geralmente, elas estão ligadas aos sistemas de saúde dos países. Elas estão ligadas aos sistemas públicos de saúde dos países, o qual o Estado ali tem a sua representatividade, tá bom? Então são 3 instituições que a gente passou aqui. Vamos lá. Unindo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil, Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil, que coordena as atuações dos países ali em conjunto, mas os representantes dos países, que são as sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil, nós temos um movimento da Cruz Vermelha, que se chama Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil. Então a atuação dessas 3 instituições, elas estão ligadas, a gente fala Cruz Vermelha, tá? Não tem importância, vocês não precisam também ficar se preocupando com isso. Que existe sim uma organização, são organizações internacionais que se reúnem basicamente de 4 em 4 anos em Genebra, a sede é em Genebra, na Suíça, país neutro, tá? Nas duas grandes guerras, se reúnem em conferência onde fiscalizam, definem metas, prioridades daqui para frente, cumprimento de resoluções relacionados à própria Conferência de Genebra, vocês estão seguindo, os países estão seguindo, as sociedades da Cruz Vermelha estão seguindo, e também elegem lá suas delegações, os delegados aí pelo mundo. Então a gente tem um movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Fértil. E vamos lá, tem uma listinha aqui da atuação. As resoluções, geralmente do movimento, a gente falou Comitê da Cruz Vermelha, tem por base, a base das resoluções do movimento, imparcialidade em relação a países, é para tratar de feridos, é para tratar de pessoas doentes. Monitoramento das atividades dos países, se estão aí em consonância com os direitos humanos, com todas essas questões, com a salubridade, se estão em consonância com o que é proposto pela Convenção de Genebra. Assistam o vídeo que a gente fez semana passada, de não atirar em civis, não matar prisioneiro de guerra, dar condições de vida, assistência de saúde, supervisão ao tratamento de prisioneiros, como eu falei para vocês, aí eu já estou lendo aqui a parte aqui. Busca por pessoas desaparecidas em caso de conflito. A Cruz Vermelha tem essa atuação também de buscar pessoas desaparecidas quando você tem uma questão de conflito, não só também, tá? Proteção aos civis. E o movimento conta com muita gente, 97 milhões de voluntários. Vocês devem ver propaganda, vira e mexe aparece propaganda aí sobre a Cruz Vermelha para você fazer uma doação, tal. Não necessariamente ser um voluntário prático, mas tem 97 milhões de voluntários práticos no mundo inteiro, sendo que desses 97 milhões, 12 mil têm atuação em tempo integral, trabalham definitivamente, são profissionalizados pela Cruz Vermelha, porque é preciso ter um grupo assim.
Agora vamos para a simbologia, porque eu adoro falar de simbologia. A Cruz Vermelha, como eu já falei para vocês, ela foi fundada em 1863, na primeira Convenção de Genebra, na Suíça, que já se colocava como um país neutro para tudo isso, então para todos os conflitos que existem. Então é como se fosse um território neutro que vai intermediar relações. A bandeira da Cruz Vermelha, ela é o oposto, é como se fosse o que eu falei na aula, o negativo. Se a bandeira da Suíça é vermelha com a cruz branca, a bandeira da Cruz Vermelha é branca com a cruz vermelha. Esse é o símbolo mais comum que a gente acha. Só que houve críticas a esse símbolo, principalmente pelo Império Otomano, que é a atual Turquia. Se a gente for colocar em níveis em relação assim, à prática, seria a atual Turquia. De maioria, aí a gente está falando do Império Islâmico Otomano, que foi um grande império que acabou na Primeira Guerra Mundial. Mas tem uma atuação de muitos séculos. Tem vídeo aqui no canal sobre o Império Otomano. Na Guerra de 1877, que foi uma guerra entre dois impérios, na famosa Era dos Impérios, Império Russo contra o Império Otomano, disputando rotas comerciais no Mar Mediterrâneo, o Império Otomano utilizou da Cruz Vermelha com outro símbolo à parte da Cruz Vermelha, que é o crescente fértil, a lua. A lua crescente, que é um dos símbolos aí de países do islamismo, se a gente procurar em a própria bandeira da Turquia, né? Então aí você tem a bandeira da Turquia, que é uma lua, também tem uma parte, é uma lua crescente. A questão é que tem uma estrela, né, se eu não me engano. Só que aí eles inverteram, o mesmo caso que da Suíça, inverteram. É o fundo branco com a lua crescente, tá? Então a gente chama aí de crescente fértil. O que acontece que é importante? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu estou falando crescente fértil, é o crescente vermelho. Crescente fértil, peraí, agora vocês, se eu falei crescente fértil agora há pouco, vocês ignoram, porque crescente fértil é a região do crescente fértil na Ásia Menor. É crescente vermelha, porque eu estou com crescente fértil na cabeça. Tá. O Império Otomano criticou a Cruz Vermelha falando que tinha o símbolo, tá? Criticou o símbolo dizendo que tinha uma questão cristã por ser uma cruz. E aí foi permitida a utilização do crescente vermelho pelo Império Otomano, tá bom? Isso se tornou oficial a partir de 1929. Então você tem a Cruz Vermelha e o crescente vermelho. Só que não resumem só esses dois símbolos. Para evitar qualquer tipo de confusão em relação a isso, sobre a questão religiosa e tentar mostrar imparcialidade definitiva em relação a estados, ou em relação à política, em relação à religião, foi criado, em 2008, foi estabelecido mais um símbolo também que a gente vê pouco sendo utilizado, mas ele também existe, que é o símbolo, o emblema do terceiro protocolo, que a gente chama, também conhecido ou mais conhecido como cristal vermelho ou diamante vermelho. Aí ele, assim, fizeram um símbolo que lembra ali um cristal ou um diamante que não tem relações religiosas, tá? Então não é cruz, não é crescente, não é uma lua crescente, então não tem relações religiosas, tá bom? Existem outros símbolos também, alguns também menos utilizados ainda. Tem a Sociedade do Leão e do Sol Vermelho, tá? Esse é utilizado no Irã. O leão é um símbolo também do país Irã, porque na verdade o leão, um dia eu falo mais dessas simbologias para vocês, mas vem lá dos tempos, é uma tradição até persa. Você sabe que os iranianos, de maioria hoje islâmica, xiita, mas você tem a questão de uma tradição de etnia persa, inclusive. Então você tem o leão e o Sol Vermelho, a Sociedade do Leão e o Sol Vermelho, pouco utilizado, na verdade, se eu não me engano, eles não utilizam, mas eles não têm utilizado mais, mas eles têm o direito de utilizar. E aí, um Estado judeu, que é o Estado de Israel, também tinha reivindicado lá atrás, em 1935, passou a se utilizar também a Estrela de Davi vermelha. Tá? Em vez de usar a cruz vermelha, no braço eles podem utilizar a Estrela de Davi vermelha por uma questão religiosa. São alguns símbolos que vocês podem encontrar por aí. É mais comum você ver a cruz vermelha, em segundo lugar, a crescente vermelha, tá bom? No Brasil, vamos só fazer um tópico aqui rapidinho para falar do Brasil. Existe a atuação da Sociedade da Cruz Vermelha, sim.
ela está estabelecida oficialmente no Brasil desde 1908, então está desde lá do período da Primeira República, e ela tem atuação nos estados e no Distrito Federal. E uma questão muito importante, ela contribui aqui no Brasil com meio de doação, aglutinar doações para vítimas de desastres naturais. Ela teve uma atuação muito importante durante a pandemia, entre outras questões. Existem aqui alguns hospitais. Existe o Hospital da Cruz Vermelha do Paraná e existe o Hospital Escola da Cruz Vermelha em São Paulo. Especificamente o Hospital Escola da Cruz Vermelha em São Paulo, ele tinha uma atuação mais específica para questões de queimadura, essas questões, né, alguns casos médicos. Com a pandemia da Covid-19, ele se transformou, ele se adequou à questão da pandemia para poder combater. Então ele passou a receber também, trabalhar com questão de doença respiratória, começou a trabalhar também com a questão da Covid-19, tá? Ele se adequou. Mas existem esses dois hospitais, um no Paraná e um em São Paulo, de atuação especificamente da Cruz Vermelha. Lembra que eu falei quando você fala em sociedade da Cruz Vermelha, das sociedades eles atuam em conjunto com o sistema de saúde. Aqui no caso do Brasil, então atuam em conjunto com o SUS, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. É sempre importante trazer mais um dado, mais um tipo de conhecimento aqui, para contribuir com o repertório para vocês, para contribuir com a aula de vocês aí, com a matéria de vocês, e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje contribuindo. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!